Senhor seja convosco e com o teu espírito. Oremos. Ó Deus, cujo Filho Jesus é o bom pastor do teu povo, concede que quando ouvirmos sua voz, reconheçamos aquele que nos chama, cada um pelo nome, e o sigamos para onde nos conduz, o qual vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Excelente dia, bom domingo para você que está assistindo a nossa transmissão. Um prazer ter você com a gente aqui hoje. E nós estamos aqui para adorar ao Senhor nesse domingo que é o domingo do Dia das Mães. Então, se você é uma mãe que está assistindo, que Deus te abençoe. Parabéns pelo seu dia, que você possa celebrar, que você possa se alegrar com os seus filhos, que é um dom maravilhoso, né, ser mãe, e que o Espírito Santo possa continuar te dando paciência, te dando perseverança, te dando força, prosperidade, e que a luz do Espírito possa cada vez mais guiar a sua vida. Assim, é um prazer para mim maravilhoso estar com você aqui nessa transmissão. A gente está fazendo esse culto online porque hoje é o Dia das Mães e muitos irmãos acabariam indo distante, né, para poder estar com as suas mães, não conseguiriam estar nos nossos cultos. Então, uma maneira de engajar essas pessoas e todo mundo estar junto para adorar e louvar no mesmo momento era fazermos o culto online, mas a nossa igreja não faz cultos online. Nossos cultos são presenciais, acontecem todos os domingos às 6 horas da tarde no Colégio Galileu aqui em Teresópolis. A nossa Igreja Anglicana Verbo funciona por lá e você é muito bem-vindo a estar com a gente, a cultuar com a gente nesse tempo. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos para que a gente possa orar, agradecer ao Senhor, diante dele louvar e engrandecer o seu santo nome, para que o nosso coração esteja pronto para louvá-lo, para cantar músicas a ele, para adorá-lo nesse culto online que nós estamos aqui reunidos. Senhor Jesus, eu quero te agradecer, meu Pai, pelo dom da vida. Eu quero te agradecer porque mais um domingo o Senhor nos deu o dom de respirar mais uma vez. Que o Senhor possa, Senhor, continuar abençoando cada um dessa comunidade. Que o Senhor possa, Senhor, continuar abençoando aqueles que nos visitam, aqueles que estão ouvindo essa transmissão. Que a Tua presença, Senhor, possa transbordar em cada um de nós nesse culto online que nós estamos fazendo a Ti, Senhor. Nós queremos Te agradecer, nós queremos Te louvar por tudo que o Senhor tem feito. Que agora, Senhor, os nossos corações possam estar abertos, Senhor, para Te ouvir. Possam estar abertos para Te adorar. E que as músicas que nós vamos cantar e que nós vamos adorar não sejam palavras que nós jogamos ao vento, mas que venha de dentro do nosso coração, para que a Tua glória, para que a Tua luz possa se manifestar nessa igreja. É isso que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, gente! É um prazer estar com vocês aqui nessa manhã abençoada. Que agora, nesse momento de adoração, vocês possam fazer como se estivesse na igreja mesmo. Levante do seu lugar, chame as pessoas aí da casa e vamos louvar ao Senhor juntos, bem animados, porque o Senhor ressuscitou e Ele vive para sempre. Amém? Vamos lá! Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Isso, bem animado! Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Tu
de todo o coração, clama ao Senhor, vem Jesus, vem Jesus, bem forte, vamos lá. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus. Eu te peço que venha todos os dias sobre os nossos lares, sobre as nossas famílias, sobre os nossos relacionamentos, Senhor. Porque só Tu és soberano e digno de todo louvor, Pai. Sem o Senhor nós não somos nada, Pai, nada. Que a Tua presença nos inunde, que Teu Espírito Santo nos invada e faça tudo novo, Senhor. E enquanto Jesus não vem, Senhor, que o Senhor seja nosso consolo, Espírito Santo. Vem sobre as nossas famílias, sobre as nossas casas. Inunda com Teu amor que incendeia, que faz nova todas as coisas. E que Jesus venha, vem Jesus, Maranata, Senhor. Nós precisamos tanto do Teu consolo, Jesus, definitivo. Que o Senhor venha e encontre a Tua igreja com as lamparinas acesas, Senhor, te esperando como a noiva que espera o seu noivo no altar. Vem, Jesus, é isso que eu te peço, Senhor. Venha ao nosso encontro, Jesus. E agora eu te convido mais uma vez para a gente cantar mais uma canção para o Senhor. Essa canção é mais conhecida, mas a letra também vai estar passando aí para você acompanhar. Que você agora lembre quem é o Senhor da sua vida. Que Ele te alcance aonde você estiver agora, na sua casa, no seu carro, dirigindo. Eu não sei de onde você está vendo agora, mas o Senhor Ele está em todos os lugares. Que Ele te alcance nessa manhã. Vamos lá? Senhor.
de nenhum acesso, de nenhum sacrifício, porque Tu, Senhor, fez o sacrifício perfeito através do Teu Filho Jesus, Senhor. Nós Te agradecemos e agradecemos nessa manhã, Senhor. Muito obrigada, Pai. É isso que nós Te pedimos, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Meus irmãos, meu nome é Gabriel Lopes, eu sou o pastor responsável por essa igreja. Essa é a Igreja Anglicana Verbo na cidade de Teresópolis e nós temos o prazer imenso de ter você adorando com a gente aqui nesse domingo de manhã. Eu queria com você pedir para que você pudesse abrir a sua Bíblia no Salmo 23. Esse salmo que eu tenho certeza que todo mundo já leu e que na maioria das casas que tem aquela Bíblia aberta, geralmente é o salmo que a gente escolhe para colocar as nossas Bíblias, né? É um salmo que a maioria das pessoas já deve saber até decorado. Então vamos ler aqui a partir do verso 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo algum, pois tu estás ao meu lado. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida e viverei na casa do Senhor para sempre. Aleluia. Olha, como é difícil nós sermos ovelhas obedientes de Jesus. O tema da nossa liturgia, do nosso culto hoje vai falar muito sobre isso. Sobre ovelhas rebeldes, ovelhas que retornam ao bom pastor. E eu não sei como está o seu coração hoje, como você está recebendo esse culto, como você está aí escutando na sua casa. Será que você está se sentindo distante? Será que você está se sentindo perto? Não posso dizer, você vai saber. Mas o que eu quero te dizer é que esse bom pastor, ele te encontra hoje, aí na sala da sua casa, no quarto, onde você estiver assistindo. E ele só tem uma missão: fazer com que você se torne mais parecido com ele. E essa é a missão de Deus, é fazer com que a igreja se torne parecida com Jesus. E nós sejamos salvos, temos os nossos pecados perdoados através do nosso arrependimento. E arrependimento tem tudo a ver com sermos boas ovelhas. O arrependimento tem tudo a ver com nós sermos pessoas que são pastoreáveis, pessoas que reconhecem que são pecadores. Agora eu queria convidar você a refletir, a pensar sobre a sua vida, a pensar sobre o que você tem vivido, sobre os seus pecados, as suas falhas, porque você sabe que você não é perfeito. E te convidando, eu gostaria de pedir para que você fechasse os seus olhos. Agora a gente vai fazer um breve momento de silêncio. Um momento onde você pede perdão pelos seus pecados, onde você pede perdão pelas suas falhas e onde eu tenho certeza que o Senhor Jesus é capaz de te perdoar e de te encontrar. Daqui a pouco a gente volta, mas eu queria que você fechasse os seus olhos, eu queria que você se ajoelhasse onde você está, seja na sua casa, seja no seu quarto, não sei onde você está assistindo, mas coloque de joelhos, feche seus olhos, se ajoelhe, que a gente já volta. Confessemos os nossos pecados a Deus. Misericordioso Deus, confessamos que temos pecado contra Ti em pensamentos, palavras e ações. Nós não Te amamos de todo o nosso coração e nem ao nosso próximo como a nós mesmos. Imploramos a Tua compaixão. Esquece o que fomos, emenda o que somos, dirige o que seremos, para que nos alegremos em Tua vontade e andemos em Teus caminhos. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Se coloca de pé, meu irmão, minha irmã,
Agora nós vamos aclamar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 14 diz: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Ainda de pé, vamos à leitura do Evangelho. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: Vou pescar. Os outros responderam: Nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou: Filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles responderam: Não. Então Jesus disse: Joguem a rede à direita do barco, vocês acharão. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima, e também havia pão. Jesus lhes disse: Tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia, com 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles: Venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: Quem é você? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. E esta já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Ele respondeu: Sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: Apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? E respondeu: O Senhor sabe todas as coisas. Sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: Apacente as minhas ovelhas. Em verdade lhe digo que, quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos e outro cingirá e o levará para onde você não quer ir. Jesus lhe disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: Siga-me. Este é o Evangelho do Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por estarmos aqui hoje, lendo a proclamação do Teu Evangelho, a Tua Palavra, e que possamos meditar, Senhor, nesse texto e conseguir responder com uma convicção santa. Sim, eu te amo. E todas as vezes, Deus, que o Senhor colocares essa questão diante de nós, Tu me amas, que possamos responder com o nosso coração alegre, sabendo, Deus,
que precisamos te amar. E que esse amor, ele possa ser manifestado no nosso próximo, porque é assim, Deus, que o Senhor deseja. Bem, meus irmãos, recentemente eu viajei para João Pessoa, para o nosso sínodo diocesano, né? Eu estive lá representando a nossa comunidade, a Verbo, e foi muito interessante porque lá eu pude me encher dessa palavra. No domingo pela manhã, na paróquia Ressurreição, hoje liderada, né, pela pastora Edja, e à noite eu trouxe essa mesma palavra, né, a palavra baseada nesse evangelho, na paróquia Libertador, né, que tem como pastor nosso irmão Jordano Montenegro. E foi muito satisfatório refletir essa palavra e pensar a respeito dela, e muitas coisas que eu consegui trazer ao meu coração, que o Senhor trouxe ao meu coração, eu quero compartilhar com você aqui a partir desse vídeo. É muito interessante, irmãos, porque a gente observa que Pedro, ele era dos amigos de Jesus ali, dos discípulos, né, que depois se tornaria um apóstolo, o mais intenso. Mesmo João, que era o mais chegado a Jesus, mesmo Tiago, mesmo outros apóstolos que se destacaram ali no ministério de Jesus, ao longo do ministério de Jesus, Pedro parecia o que era sempre o mais intenso. E eu confessionei isso lá, nem sei se essa palavra existe, né? Confidenciei aos irmãos lá em João Pessoa, e quero confidenciar com você aqui que eu me identifico bastante com o apóstolo Pedro, porque eu também sou uma pessoa um pouco impulsiva, um pouco intensa nos meus sentimentos, e eu acho que você já passou por algumas situações que eu já passei na minha vida, que é, você fala uma coisa às vezes sem pensar muito, e depois você fica pensando, nossa, eu não deveria ter falado aquilo naquele momento, ou deveria ter falado de uma outra forma. O apóstolo Pedro era esse tipo de pessoa. Algumas pessoas associam a ele o temperamento sanguíneo, né, que o sanguíneo é sempre mais impulsivo, outros coléricos, porque ele era meio raivoso. Mas independente disso, Pedro ele era muito intenso. E existem alguns diálogos ao longo dos evangelhos, tanto os sinóticos quanto o evangelho de João, que são bastante interessantes, esses diálogos acontecem entre Pedro e Jesus, e também com outros discípulos. Um deles, um dos que mais me marca, é quando Jesus prevê, né, ele revela tudo aquilo que aconteceria com ele, e ele coloca a questão diante dos discípulos, né? E vocês vão continuar me seguindo depois disso? E aí Pedro faz uma das maiores exclamações, né, dos evangelhos, que diz, mestre, para onde iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Eu acho esse trecho muito emocionante. Mas ao mesmo tempo que o Pedro, em um momento Pedro dizia isso, em outro momento ele dizia coisas que fazia até o Senhor repreendê-lo, chamando até de Satanás. Porque quando Cristo ele fala, mais uma vez, que deveria ser entregue aos homens e morrer em favor da humanidade, Pedro diz, não, assim não vai acontecer com o Senhor. Tem misericórdia do Senhor e de nós mesmos. E aí o que Cristo diz para ele? Arreda-te, Satanás. Pedro afirma que iria com o Senhor até a morte. O Senhor diz para ele, Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Pedro nega Cristo 3 vezes. Então, esses diálogos que acontecem entre Pedro e Jesus mostram que ele era muito intenso, né? Eu até disse lá também, brinquei com isso, né, que certamente, assim, eu não tenho dificuldade de ver que eu talvez tomaria uma atitude semelhante a que Pedro tomou quando Jesus foi preso. Ele pegou a sua espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, né? A Bíblia até cita o nome desse servo, que era Malco, né? E Jesus vai ali e cura aquele servo. E o que é mais impressionante, irmãos, é que Cristo, ele chama para ser o cabeça dos seus discípulos, para ser o pastor das suas ovelhas, justamente o apóstolo mais intenso, que no momento falava uma besteira grande e era repreendido de uma maneira equivalente, em outro momento falava coisas muito bonitas, muito belas. E eu tenho uma simpatia muito grande por Pedro, apesar desses deslizes dele, e de parecer que ele estava muito alheio a tudo que Jesus falava. Porque Cristo fazia milagres, fazia sinais,
afirmava uma série de coisas e Pedro parecia não estar entendendo o que estava acontecendo, assim como os outros discípulos, só foram entender depois. E essa passagem que nós lemos aqui, quando Jesus aparece para os seus discípulos na praia, tem algumas coisas bastante interessantes. Pedro, ele já era o líder e já era reconhecido como líder. Se os irmãos observarem, quando ele diz, eu vou pescar, os outros dizem, eu vou com você, nós vamos com você. E eles vão pescar. Não devemos nos esquecer que Cristo já tinha sido morto, já tinha sido ressuscitado, já tinha aparecido 2 vezes para os seus discípulos. Mas Pedro, ele ainda estava com o seu coração pesado por conta do erro que ele cometeu ao negar o Salvador. Lembrando que Pedro, quando Jesus estava sendo preso e torturado, ele estava ali por perto e as pessoas reconheceram ele pelo seu modo de falar, porque Pedro ele era galileu, Jesus foi preso em Jerusalém, então as pessoas reconheceram o sotaque dele, o modo dele falar, e ele diz, não, eu não tenho nada com esse cara não, nem conheço ele. Ele tem a coragem de dizer isso. E uma outra passagem muito marcante é quando Pedro nega pela 3ª vez e os olhos dele encontram com o do Senhor, e ali Pedro chora amargamente. Se os irmãos já assistiram o filme, né, o famoso filme A Paixão de Cristo, Mel Gibson, que inclusive eu reassisto todos os anos na Semana Santa, o filme dá ênfase a essa cena. Né? Pedro, ele se estremece por conta da consciência do seu erro, a consciência do seu deslize, do seu pecado em negar o Senhor. E ele sai dali chorando e esbarra com Maria. Isso é uma cena que o filme retratou, não necessariamente bíblico. E ele diz, eu não sou digno, e sai correndo. Então, os irmãos se coloquem na situação de Pedro. Imagine que você tenha cometido esse erro. Você está com o seu coração pesado porque você viu o Senhor morrer, e mesmo que ele tenha ressuscitado, você se arrepende amargamente daquilo que você fez. E Pedro parecia que estava ali, indo pescar, voltando à sua vida normal. Se os irmãos lerem lá o começo dos evangelhos de Mateus, de Lucas, de Marcos, na hora que Jesus começa a chamar os seus discípulos, esses episódios, esses evangelhos, eles retratam Pedro ali pescando com o seu irmão, que era seu sócio, cita o seu pai, ou seja, ele era ali de uma comunidade de pescadores, e o Senhor o chama para o seu ministério, Pedro larga tudo e deixa. Nessa situação aqui, Pedro parece querer voltar à velha vida. Olha, eu acho que tudo isso que passou não passou de um surto coletivo. A gente viu coisas muito legais, foi muito bacana estar nesse tempo, viver aquilo tudo, mas parece que passou. O Senhor morreu, e mesmo que tenha ressuscitado, eu acho que agora não será nada mais será como antes. Então vamos voltar para a vida antiga. Vamos voltar a pescar, né? Que era o que ele fazia. E uma coisa interessante, eu não sei se isso acontece com você, mas eu, quando eu estou assoberbado de problemas, quando eu estou com preocupações, quando eu estou com algumas angústias que são inerentes ao ser humano, eu gosto de trabalhar. E eu tenho um sócio que ele fica falando, nossa, você é workaholic, você gosta de trabalhar, você é viciado em trabalho. Eu não sou. Eu realmente gosto bastante de trabalhar. Eu não acho que eu sou viciado, eu já fui. Mas é interessante porque o trabalho, ele serve como uma fuga, dependendo do caso saudável, mas ele preenche o seu coração e a sua mente com as atividades e você acaba se esquecendo um pouco do seu trabalho. E nós temos essa tendência, olha, eu estou sendo produtivo, então é melhor do que eu fique pensando muito naquela coisa ali que eu não vou ter como resolver, eu não vou ter como resolver agora, ou então vou trabalhar para pensar em como resolver. Talvez Pedro estivesse fazendo isso ali, irmãos. Talvez ele estivesse voltando para a vida comum de pescador, e que é uma coisa extremamente ilícita, para tentar, de repente, organizar os seus sentimentos e os seus pensamentos. E aí os seus amigos o acompanham, e eu imagino Pedro ali. E eu gostaria que você imaginasse também, de repente, fechar os seus olhos e imaginar ali o cenário, a praia, as ondas batendo, o barulho das ondas, Pedro desenrolando a rede, os seus amigos o ajudando, alguns mexendo em coisas do barco, organizando, de repente, a caixa de isopor. Não tinha caixa de isopor naquele tempo, tá? O cesto ali, onde os peixes ficariam. Imagina, irmão, Pedro, né, meio que despido,
porque talvez fizesse muito calor, né? E ele estava sem nada por baixo, como a Bíblia aqui relata, trabalhando, e de repente eles veem um homem na praia, primeiramente não o reconhecem. Daqui a pouco aquele homem pede alguma coisa para eles comerem, eles falam, olha, nós pescamos a noite inteira, não pescamos nada. E aí aquele homem fala, joga ele do outro lado, e eles pegam a rede volta cheia de peixes, né? E a Bíblia é muito específica ao dizer que foram 153 peixes. E quando eles chegam ali, na margem, eles voltam para a margem, cara, é muito interessante isso aqui, porque eu consigo imaginar a cena e falar, nossa, que interessante. Jesus já estava com uma fogueira pronta, um peixe sendo frito e um pão. Muito interessante isso, né? E, aliás, é mais uma vez que Deus se manifesta através de uma refeição. E ele restaura os seus discípulos através de uma refeição. Não é à toa que nós desfrutamos da Santa Ceia, da comunhão, da Eucaristia. Porque Jesus, como disse C.S. Lewis, ele gosta de matéria. Não é à toa que ele escolheu o pão e o vinho para representar o seu corpo e o seu sangue. Então, Cristo parecia sempre como um bom judeu, que os judeus até hoje fazem isso, mas ressignificando tudo isso, todos esses costumes, Cristo parecia gostar de restaurar as pessoas e restaurar a missão a partir de uma refeição, e ele faz aquilo ali. Mas então nós chegamos no ápice dessa pregação, desse evangelho, que é quando Cristo chama o cabeça, aquele que ele tinha trocado o nome, olha, a partir de agora, Simão, tu não será mais Simão, tu será Pedro. Será pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Ou seja, Cristo estabelece Pedro como um primeiro bispo da igreja. Mas Pedro, por conta da sua impulsividade e da sua falha carnal, que nós todos estamos sujeitos, ele nega ao Senhor. E ele entra num estado deplorável de tristeza. Numa situação que não dá para imaginar. De um arrependimento tão grande de negar aquele que o amou, aquele que esteve com ele e o edificou durante tanto tempo. E Pedro entra num limbo emocional. E o ápice desse evangelho, desse texto, no último capítulo do evangelho de João, vem a partir de um diálogo sutil e estratégico de Jesus. Jesus não chega para Pedro e fala assim, velho, pelo amor de Deus, cara, não é possível que eu falei tudo que ia acontecer e mesmo assim você me negou. E eu estive tempos, ensinando a vocês a darem a outra face, a amarem os seus inimigos, e você vai lá e corta a orelha do soldado lá, rapaz, do servo. Você parece que não entendeu nada. Não, Jesus não chega assim com esse tom, repreendendo a Pedro. Poderia. E seria até interessante a gente ler, né? Pedro tomando uma bronca brava de Jesus. Mas não. Cristo escolhe a sutileza para restaurar o seu apóstolo, o seu discípulo amado. Então Jesus chega para ele e eu consigo imaginar, conjecturando aqui, Jesus chamando Pedro no canto, ou aproveitando que o resto da galera se afastou e chamando ele e o questionando. Simão, filho de João, tu me amas? Mas não, Cristo não pergunta apenas tu me amas. Cristo pergunta, tu me amas mais do que estes? E eu imagino até Cristo apontando, olha, ô Simão, filho de João, tu me ama mais do que essa galera aí? Reparem, irmão. Reparem que não é uma pergunta simples. É uma pergunta que tem uma profundidade. E aí Pedro responde, sim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. E aí Cristo diz, apacenta os meus cordeiros. Em outras palavras, irmãos, e eu quero que você saia daqui, desse vídeo, né? Que você, a partir do momento que essa pregação acabar, saia com o seu coração ardendo por isso. Que quando Cristo fala, apacenta os meus cordeiros, Cristo está dizendo em outras palavras, cuida dos meus pequeninos. Cuida dos teus irmãos. Cuida do teu próximo. Porque Cristo, irmãos, ele decidiu ser amado no próximo. Não à toa que Cristo, ele traz como o segundo maior mandamento você amar o teu próximo como a ti mesmo. Então o que Cristo está dizendo para Pedro, desde essa primeira resposta do próprio Pedro, era, já que você me ama, cuida dos teus irmãos. Apacenta os meus cordeiros.
estabelece a minha igreja. E aí Cristo vai pela segunda vez e diz, Simão de João, tu me amas? E aí o Pedro responde, Senhor, sim, tu sabes que eu te amo. Eu já imagino até o tom de voz mudando. O cara já me perguntou agora, a primeira vez eu já respondi. E tá perguntando de novo, será que ele ficou surdo? E aí Cristo diz, apacenta as minhas ovelhas. Apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. E pela terceira vez Cristo lhe pergunta, Simão de João, tu me amas? E Pedro se entristeceu, porque o Senhor perguntou pela terceira vez se ele o amava. E ele disse, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Então, por 3 vezes, Cristo faz a pergunta se Pedro o ama. E essas 3 perguntas, com respostas positivas de Pedro, com mudança de entonação, fazem uma referência direta às 3 vezes em que Pedro negou a Cristo. E a partir desse diálogo, e Pedro se entristece mais uma vez, porque ele era intenso, Cristo restaura o seu filho. E agora, irmãos, a partir disso, e depois eu vou comentar aqui o final desse diálogo, eu volto a pergunta para você que está assistindo essa mensagem. Tu me amas? Não é mais o Paulo Macedo perguntando, é Cristo. Cristo pergunta para ti hoje, tu me amas? E nós que somos salvos, batizados, redimidos, a resposta é óbvia, nós amamos ao Senhor. Mas se nós fizermos uma reflexão profunda, nós talvez caiamos no mesmo limbo que Pedro caiu. Vamos começar a pensar em todas as vezes que a gente nega, que a gente trai, que a gente faz coisas que renegam o amor que Cristo tem por nós. Mas a reflexão que nós temos que fazer não é com base nos nossos pecados, porque para isso nós temos o nosso momento de confissão, o nosso rito de confissão. A reflexão que você e que eu precisamos fazer hoje é: se eu amo a Cristo, eu estou cuidando dos meus irmãos? Se eu, pai, digo que amo a Cristo, respondo para o Senhor 1, 2, 3 vezes que o amo, eu estou cuidando dos meus filhos, eu estou dando a minha vida por eles, eu estou apacentando a minha casa. Se eu sou mãe, eu pergunto a mesma coisa. Se eu sou esposa, eu pergunto a mesma coisa. Será que eu estou cuidando da minha esposa como deveria? Eu estou dando a vida por ela como Cristo deu a vida pela igreja? Se você é um líder de célula, um líder de jovem, a pergunta que você deveria fazer hoje é: se eu amo a Cristo, se eu amo ao Senhor, eu estou cuidando dos seus cordeiros? Eu estou amando o meu próximo? Porque é isso que Cristo deseja de nós. Cristo, ele não diz para Pedro: olha, Pedro, já que tu me ama, paga o dízimo. Pedro, já que tu me ama, vai varrer o chão da igreja, lavar o banheiro da igreja. Vai ajeitar o púlpito. Vai preparar a mesa da Santa Eucaristia. Todas essas coisas são necessárias, são importantes. Mas Cristo diz: se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Cuida dos teus irmãos. Ama o teu próximo. E Jesus, a partir do momento em que ele diz pela última vez, apacenta as minhas ovelhas, ele diz: olha, eu te asseguro, Pedro, quando você era jovem, você mesmo te cingias e ia para onde você queria. Mas quando você vai ficar velho, você estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará onde não queres. Dizia-lhe isso, indicando com que morte haveria de glorificar a Deus. Dito isso, acrescentou: segue-me. Eu não sei se os irmãos conhecem a história, mas o apóstolo Pedro, ele foi crucificado como o Senhor. A única diferença é que ele, por não se achar digno, pediu que os seus algozes o crucificassem de cabeça para baixo. Mas ele foi crucificado. E Cristo aqui já estava fazendo referência a isso. Olha, tu vai morrer crucificado. Estenderás as mãos e outro te cingirá. E vai levar você para onde você não quer. Ou seja, para a morte. A morte sacrificial. Esse texto, irmãos, talvez seja um dos textos mais profundos sobre cura interior da Bíblia. É quando Pedro, ferido pelos seus próprios erros, é restaurado por Jesus.
E o título dado a essa mensagem é Repescando Pescadores. Cristo fez uma promessa para Pedro, lá no começo do Evangelho. Pedro, vem comigo e eu te farei pescador de homens. E Pedro se tornou um pescador de homens. Mas nesse momento aqui é Cristo que está pescando Pedro. E assim como Cristo pesca Pedro, ele pesca você hoje. Algumas traduções da Bíblia, quando se refere àquele texto em que Cristo diz: ninguém vem ao Pai se não for por mim, algumas traduções dizem: ninguém vai ao Pai se eu não o fisgar. Olha só que interessante. Fisgar, pescar. Cristo deseja te repescar hoje, irmão. E é para você cuidar das suas ovelhas, cuidar dos seus irmãos, te entregar para o seu próximo, porque é isso que importa ao Senhor. Muito obrigado pela sua atenção, eu espero que essa palavra tenha te edificado. Vamos fazer uma oração. Senhor, muito obrigado, Deus, porque refletimos, meditamos hoje no teu evangelho. Obrigado, Deus, porque temos a chance hoje de responder para ti que te amamos e temos a chance de apacentar as suas ovelhas. E assim como o apóstolo Pedro, que foi restaurado ali na praia, que nós possamos ser restaurados hoje, independente de onde estejamos, e que possamos fazer a tua vontade a partir de hoje. Sim, eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia. Olha como o nosso irmão Paulo Macedo disse: eu não sei como está a sua vida hoje. Eu não sei se você está pescando, voltando para a vida anterior. Mas eu quero te dizer que Jesus hoje te encontra e te chama a fazer parte da família dele. Com isso eu queria orar por você, queria que você também orasse por mim e que a gente pudesse fazer um grande clamor. Você pudesse orar pelos seus sonhos, seus objetivos, orar pelas suas preocupações e suas ansiedades e fazermos juntos um clamor a uma só voz. Eu sei, eu vou estar orando uma coisa diferente, você vai estar orando uma coisa diferente, mas juntos estaremos orando para o Senhor. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, nós queremos, Pai, te agradecer por esse culto. Nós queremos te agradecer, Senhor, por essa palavra. Nós queremos te agradecer porque o Senhor é poderoso, Senhor, para nos acolher e para nos chamar para perto mais uma vez para a tua família, independente se nós o negamos em um momento da nossa estrada da vida, Senhor. O Senhor hoje nos encontra à beira do mar e diz que nos ama. Senhor, que esse amor possa transbordar para com os nossos irmãos,
que a gente possa viver uma vida de amor, uma vida que transborde amor ao próximo, Senhor, anunciando e testemunhando que a ressurreição do Teu Filho Jesus mudou a nossa vida para valer e de verdade. Eu quero te agradecer, Senhor, pela vida de cada um que está ouvindo essa transmissão hoje, nessa manhã, que o Teu Santo Espírito, Senhor, possa repousar sobre a vida desses irmãos, que eles possam, Senhor, ter as suas orações respondidas, seja com sim, seja com espera, seja com não, mas que eles, Senhor, tenham a convicção que eles são cuidados pelo Senhor. Que hoje eles possam perceber que o Senhor está de frente para eles, dizendo: eu amo você, apacenta as minhas ovelhas, cumpra a minha missão. Senhor, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Que o Senhor possa, Senhor, levar cada um para a casa das suas mães, comemorar, celebrar. Que o Senhor possa abençoar as mães também que assistiram esse culto online hoje, Senhor, para que a tua provisão, para que a tua palavra, para que a tua glória se manifeste na vida desses irmãos. É isso que eu quero te pedir, Senhor, pelo nome santo do teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, foi um prazer imenso estar com você nesse culto. E agora nós vamos aos avisos da nossa comunidade. Domingo que vem, nosso culto vai acontecer normalmente. O nosso culto online hoje foi uma coisa excepcional por causa dos Dias das Mães. Então, semana que vem, 6 horas, domingo, você é convidado a estar com a gente. O endereço é no Colégio Galileu, aqui na cidade de Teresópolis. Se você tiver com dúvida, entra no nosso Instagram, @anglicanaverbo, lá vai ter o endereço completo, todas as informações que você precisa para chegar na nossa comunidade. Você é mais do que bem-vindo aqui. Se você é um visitante, mas você faz parte de alguma outra igreja, eu quero te agradecer por você ter assistido esse culto com a gente e eu quero te pedir para que você possa levar aquilo que você ouviu aqui, a palavra que foi ministrada nesse culto para a sua comunidade, para que você possa viver no lugar onde o Senhor te colocou e você possa ser luz no lugar onde o Senhor te colocou. Mas se você está visitando a nossa igreja aqui nesse culto online e você não tem uma comunidade de fé, nós temos o prazer de te receber se você quiser. Os nossos cultos funcionam sempre às 6 horas nos domingos. Em breve nós teremos novamente os nossos pequenos grupos e será um prazer imenso caminhar junto com você. Sabe que aqui você terá uma família espiritual, um ambiente onde você poderá ser discipulado, onde você ouvirá o verdadeiro evangelho e onde você poderá viver baseado na graça e nos sacramentos de Jesus. Nós estamos chegando ao fim do nosso culto e eu gostaria de pedir mais uma vez para você se colocar de pé. Coloca de pé e vira na direção da porta da sua casa. Por quê? A missão ela acontece do lado de fora da nossa zona de conforto. Na nossa igreja, a gente se levanta e vira para o lado de fora da porta da nossa comunidade. Mas como você está na sua casa, então gostaria de pedir para você se levantar, se virar para a porta e todos juntos nós vamos orar a oração de envio da nossa igreja. Vamos na paz de Cristo, sejamos fortes e corajosos no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas e sirvamos ao Senhor com alegria no poder do Espírito Santo. Amém. Aleluia, meus irmãos, obrigado por vocês estarem aqui. Eu espero vocês na semana que vem no nosso culto presencial, 6 horas, aqui em Teresópolis. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus.